previsto para essa semana. Se não conseguiu, você vai ter um momento aí meio parado, semana que vem. Ponha tudo em dia. Se der tempo, leia um pouquinho mais na frente ainda, porque você não sabe o que vem amanhã. Eu tenho sido muito abençoado com pessoas que têm me falado sobre o que Deus tem falado a elas ao longo dessas leituras. E agora mesmo uma pessoa me disse, pela primeira vez, eu consegui responder à pergunta do programa de rádio, graças à leitura da Bíblia. Então, uma pergunta que já passou na nossa leitura, e ela então pôde responder. Estava muito feliz por poder saber. O conhecimento bíblico não só em si mesmo já vale pelo conhecimento, mas vai nos apresentando inúmeras outras coisas. Essa semana também, uma irmã me disse o seguinte, ela estava pronta para ir para o trabalho, quando recebeu um telefonema dizendo que não deveria ir em função da anunciada paralisação das polícias. E ela disse, vou ou não vou? Nunca faltei, estão me esperando por mim lá. E começou a mencionar, vou ou não vou? Bom, deixa eu fazer minha leitura da Bíblia. Aí foi ler a leitura como na jornada, e ela disse que ao longo daquela leitura, lendo o que ela lá pôde perceber, ela ouviu claramente Deus dizer que não tivesse medo. E ela foi trabalhar e nada aconteceu, porque realmente não houve. Mas naquele momento de tensão, de decisão, ela foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi uma revelação. E ela mandou para mim a mensagem com o seguinte título, Revelação. Porque foi o que aconteceu na sua vida. Espero que você esteja firme na sua leitura. Se não começou ainda, temos guias ainda disponíveis. Comece. Se começou, mas já deu uma paradinha, recupera. Vou confessar aos irmãos, eu estou devendo a primeira semana ainda, não li a primeira semana. Estou devendo, mas estou em dia com as atuais. Depois eu vou voltar quando eu puder, agora quem sabe eu consiga, não é? Eu volto lá e pego a minha semana, a primeira que eu não fiz, né? Desejo então que você esteja pronto nesse sentido para a sua jornada. Hoje às 18 horas, vamos ter aqui uma reunião com aqueles que vão participar do nosso culto de formatura. Os irmãos sabem que no dia 26 de fevereiro, no último domingo do mês, à noite, vamos celebrar um culto a Deus de gratidão por todos aqueles que terminaram seus cursos, seja o ensino fundamental, médio, superior, pós-superior, técnico, de línguas, de capacitação profissional, não importa. Você fez um curso, terminou, quer dar graças a Deus? Então, manda um e-mail para mim se inscrevendo. Muitos pais inscreveram seus filhos, terminaram o ensino fundamental. Que bom, não é? E nós queremos fazer desse culto algo que aconteça todos os anos em nossa igreja. Porque é mais uma demonstração de nosso agradecimento diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então, hoje às 18 horas, os responsáveis ou os próprios formandos, eu preciso ter uma reunião com eles para planejarmos como será aquele culto do dia 26. Se você não se inscreveu, não há problema, pode se inscrever, pode vir para a reunião, se inscreva na hora. Por que inscrição? Para eu saber quem é que vem, as roupas que vamos preparar, o lugar onde eles vão ficar, precisamos saber quantos serão para que nós possamos proceder assim. Vamos ver o Itanews então? O que temos de boas informações aí, para que a gente possa se localizar e participar. Olá, seja bem-vindo a mais um Itanews. Todas as quartas e sábados, entre 9 e 11 horas, acontece na nossa igreja o projeto Agite-se. No dia 14 de fevereiro, às 18 horas, acontece a oficina de criação literária, que tem como objetivo estimular a criatividade e a autoconfiança nas expressões oral e escrita. Ficou interessado? Então vai lá conferir. E atenção, juniores, o acampamento de vocês está chegando. Será entre os dias 21 e 23 de abril no sítio Juvac, em Tanguá. O tema este ano será Navegando na Palavra. Para mais informações, procure o líder Júlio Alvarenga pelos contatos que aparecem na tela.
A MCA convida a igreja para o próximo estudo bíblico, que acontecerá na quinta-feira, dia 16, às 15 horas. O preletor do encontro será o pastor Alcenir Mota, que tratará do tema Desafios para um Padrão de Integridade. Esperamos por você! E amanhã, você já sabe, tem mais um encontro da série O que nos dizem os profetas. Sejam como os recabitas, com base no texto bíblico de Jeremias 35. E o Ita News de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Essa oficina literária, que acontece de 15 em 15 dias, está na penúltima parte do boletim, os detalhes, são para todas as idades. Tem até uma adolescente participando. Você pode vir então, não precisa esperar ter muitas coisas para contar, para começar a contar. Já se prepara já para quando tiver as coisas para contar ou para imaginar. Não precisa ter vivido para contar, pode imaginar. As crianças vão participar da programação da Páscoa, uma programação especial no domingo. Então, todas as crianças devem ser envolvidas, os pais então devem procurar a área infantil da igreja para receber as informações, os ensaios, os cultos, está tudo adequadamente orientado ali. Já começaram, então, essas participações, esses ensaios, depois serão melhor desenvolvidos mais adiante. Só quero dizer aos pais, então, para que procurem a irmã Márcia Cunha, o pastor Cleodair, para se informarem como será isso e assim, então, envolverem, colocar as suas crianças nesse assunto tão importante que é a participação na Páscoa. Também quero informar que nasceu a Júlia, neta do nosso irmão Renato Cisi e da irmã Rosângela. Então, quero trazer essa boa nova aqui para todos. Seus avós estavam apreensivos, mas tudo correu maravilhosamente bem. Há entre nós alguém que completou nesta semana aniversário de nascimento, casamento, batismo, aposentadoria ou algum outro motivo? Eu espero aqui, se houver. Alguém assim? Esse último item ninguém comemora, né? Eu não sei, devia, né? Aposentadoria? Não, ok, não. Aniversário de nascimento. Parabéns então para você. Nascimento? Parabéns também. Elas já chegam assim, antes de chegar aqui já falam a idade. É assim. Agora, esses aqui não falaram nada. Por que será? Bom, 84 aninhos. E você, Gustavo, quantos anos? 5 anos, rapaz, então um abraço aqui então. Esse garoto é vítima de calúnia, porque lá nos nossos acampamentos ele sempre ganha o garfinho de ouro, mas é totalmente falsa a informação, é calúnia e difamação. Eu estou temendo um processo quando chegar à idade adulta. Parabéns, Gustavo, você é legal, tá? Wildo, parabéns. Parabéns, irmã Adelita, 84, parabéns. Parabéns também, Anita. Alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto, se houver, queira ficar em pé, por favor, para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez? Na galeria temos alguém na primeira vez? Segunda vez temos alguém? Aqui temos uma senhora, muito bem-vinda. Só se aceite quando lhe derem um abraço. Não aceite negócio de aperto de mão. Só abraço. Vai lá, a Nova vai dar um abraço. Vai ganhar 2 até vai ganhar muitos. Na galeria tem alguém? Estão olhando quem é que foi, né? Fica na galeria, é isso que dá. Está vendo? Ok? Então vamos colocar em pé agora, vamos dar graças a Deus por todos esses irmãos, né? Pelo mais novinho, pela mais madura, né? E vamos oferecer ao Senhor então esse nosso culto ao nosso Deus. Senhor, com alegria, nós cantamos louvores ao Senhor. Reconhecemos que aqui estamos nesta hora, porque assim o Senhor quis. Damos-te graças, Pai, por todos os nossos aniversariantes, nossos visitantes, e te rogamos que acrescentes a cada um mais um ano de vida. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. E no mesmo nome, te oferecemos esse culto, que desejamos que seja como um aroma suave, que chegue até o Senhor, demonstrando o quanto nós nos agradamos de Ti. Uma vez mais, portanto, assim este culto te oferecemos e fazemos também em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar.
Nós vamos todos ficar de pé e vamos celebrar ao Senhor nesta manhã, toda a alegria do nosso coração. Vamos louvar a Deus com o canto depois do hino 23, o hinário para o culto cristão, e com o cântico que aí está, Tu és santo. Mas antes de fazermos, ou de termos melhor este momento de adoração, nós vamos ler este texto que aí está, o texto do Salmos 115, onde o salmista nos convida a confiarmos, a louvarmos, a bendizermos, a adorarmos o Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica e vamos seguir então a nossa ordem de culto desta manhã. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu nome e por Tua fidelidade. Por que perguntam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Nosso escudo, ó Santo de Israel, Tu és o nosso Rei. Vamos ler todos juntos, Salmo 89, verso 18. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, Tu és o nosso Rei. Vamos proclamar o nosso Deus, o Deus que é santo e poderoso.
Nós vamos agradecer ao Senhor, porque este Deus é o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus que cuida das nossas vidas. Eu vou convidar para vir aqui o microfone o pastor Dirceu Amaro Júnior. Ele vai nos conduzir nesta palavra de oração, de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Sim, Pai querido, bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te louvamos. Tu és o nosso Deus de paz. Nós nos alegramos pela tua presença também entre nós, pecadores. Mas nós, Pai amado, queremos adorar e interceder para que este culto seja bênção para o Senhor, mas bênção para cada um dos teus servos que está aqui. Bendito e louvado seja o teu nome. Continue ministrando sobre nós. Oramos para a glória de Jesus. Amém. A nossa igreja tem realizado uma obra notável, excelente, para a glória do Senhor. Nesses seus 75 anos de existência, nós tivemos aí uma publicação com resumo da história da igreja no ano que passou. Se você ainda não pegou a sua revista, que foi editada para o primeiro domingo do ano, você pode apanhá-la ali no balcão de entrada na recepção. Mas ao olharmos um pouco da retrospectiva da nossa igreja, nós podemos ver então quantas áreas a igreja vem atuando. E eu queria, pastor Israel, destacar aqui uma das áreas que a nossa igreja tem se esforçado, dentre tantas outras, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Como disse o pastor aqui no primeiro culto, nós tivemos na quinta-feira a presença do nosso missionário Cezinha, lá do Chile. Ele esteve compartilhando ali com os pastores um pouco da sua experiência, aquilo que Deus tem feito através da sua vida na área de esportes. E pelo menos algumas vezes ali ele se emocionou e nós também nos emocionamos, ao ver o quanto Deus tem feito através da obra que esta igreja vem realizando em parceria com a nossa Junta de Missões Mundiais, para que ele e outros missionários com quem nós temos parceria possam estar nos campos pregando o Evangelho, anunciando que só Jesus Cristo é Salvador. Uma das ênfases da nossa Junta de Missões Mundiais para este ano de 2012 será ainda, mais uma vez, a evangelização de muçulmanos. E ele dizia para nós, o nosso irmão César, que ali no Chile há um número muito expressivo de muçulmanos, de várias partes do mundo, de várias nações. Ele disse que precisam ouvir do amor de Deus, mas não só ali, mas também aqui onde nós estamos. E a nossa igreja tem procurado ser uma igreja relevante para que este bairro possa conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas podemos fazer mais. Essa tem sido a frase do pastor Israel nos nossos encontros junto aos ministérios da igreja, porque podemos dar mais da nossa vida, podemos dar mais dos nossos recursos para que possamos ampliar a visão da igreja na área social, na área educacional, na área missiológica, e com isso a igreja estender ainda mais as suas tendas, as suas amarras. Mas como fazer isso, senão através dos dízimos e ofertas? Temos grandes desafios, como a construção de um novo templo, e oportunamente estaremos ouvindo informações a respeito da nossa construção. Mas além da construção do nosso templo, nós temos outras áreas e outras ênfases que podemos continuar através dos recursos que Deus nos dá, sustentando a obra do Senhor. E este é o momento em que nós podemos fazer isso, quando separamos então, dentro do nosso culto, um momento de dedicação, um momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, vamos cantar este cântico grande ao Senhor, e depois, quando tivermos um momento com o conjunto de flautas, os irmãos poderão trazer os seus dízimos e ofertas neste bloco da intercessão. Façamos então a leitura bíblica, vamos cantar então o cântico, e depois então, ao som das flautas, nós poderemos entregar as nossas ofertas. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites.
proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Mais uma vez, vamos ficar de pé, vamos dizer que grande é o Senhor. Amém. Você pode sentar depois desse belíssimo cântico. Agora ao som das flautas, vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas.
Como exaltar a Jesus se as coisas não vão bem? Há uma outra canção que a Michele vai cantar agora, depois ela vai para a escola bíblica, que nos fala da vitória que temos em Deus. Mas antes eu quero ler para vocês, e peço que você abra então a sua Bíblia, numa história que mostra que às vezes as coisas mudam. Mesmo quando exaltamos a Jesus, as coisas podem mudar nas nossas vidas. Vejamos então, Êxodo capítulo 1, versos 8 a 11. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E aí a nossa memória vai recompondo toda a história. O faraó disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com esse povo, para que esse povo não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, esse povo se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então os egípcios puseram sobre os hebreus feitores de obras, exatores de outra versão, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. E Israel enfrentou então, em função da tirania em que estavam, uma longa noite. Mas a canção diz que, bem, vamos ver o que vem depois da longa noite. Quantas vezes pensa em desistir de lutar quando a vitória está por vir? Os problemas lhe afetam, seus amigos lhe desprezam, e o verbo desistir é o seu falar. Fé se abalando e só pensa em desanimar. Faça agora mesmo resplandecer o brilho dessa luz que está em você. Não deixe o inimigo ofuscar a luz que você tem. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e dá poder. Quando o choro vem à noite, a alegria virá ao amanhecer. Agora o que
não só as ordens de culto, mas as coisas na vida mudam. Nem sempre a nossa vida segue uma linha reta. Nem sempre nós vemos as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Na verdade, muitas vezes nós somos atordoados por dificuldades que parecem estar além das nossas capacidades de as compreender ou a elas resistir. Foi assim com o povo hebreu no Egito, apesar da promessa divina de que Canaã seria a terra definitiva deles. Certamente há semelhanças entre a experiência dos hebreus e a nossa. O livro de Gênesis nos deixa no Egito. O livro de Êxodo também começa no Egito, mas há um longo intervalo entre o fim do livro de Gênesis e o começo do livro de Êxodo. Jacó mesmo lembra as suas muitas peregrinações. Ele morou em muitos lugares. O mapa nos ajuda a acompanhar um pouco dessas peregrinações jacobinas. Provavelmente ele nasceu em meados do século XIX, no sul de Israel, mais especificamente em Beer Lahai Roi, cuja localização nós não sabemos, mas que ficava perto de Berseba. Ok? Não está ok a minha não, ela está melhor. Que ficava no deserto do Negev, aquela área bem ao finalzinho ali do Estado de Israel, até hoje na região sul. De Berseba, depois daquele entrevero com seu irmão Esaú, Jacó peregrinou por 900 quilômetros, ao que tudo indica, em condições muito pouco propícias, possivelmente pelo lado direito nosso aqui do Rio Jordão, até Harã, que nem está nesse mapa, que fica na Turquia, hoje Turquia. Mas não parou ali a sua peregrinação, porque o seu sonho era voltar para casa. Ele o fez. Não mais para Berseba, mas para Siquém. Siquém é hoje onde está Nablus, na região da autoridade palestina ao norte do Estado de Israel, a 150 quilômetros de Berseba. Depois se mudou para Betel, 50 quilômetros ao sul, e depois ele continuou o seu caminho até chegar a Hebrom, onde moraram os seus avós e o seu pai. Então, ele foi para o Egito. Pode voltar ao mapa anterior ou esse mesmo. Foi para o Egito não pelos motivos anteriores das suas peregrinações, que foi sempre em busca de mais terra para suas plantações e para o seu gado. Cada mudança de Jacó era mais dinheiro no bolso, era mais comida na barriga, era mais riqueza, todas essas. No entanto, esta última não foi por esse motivo, foi para não morrer de fome. Imaginem isso na cabeça do Jacó. A vida inteira tendo tudo e de tudo. Tanto tinha que às vezes tinha que mudar de lugar para poder ter mais. Abate-se uma fome sobre a sua terra, Canaã. Ele agora é obrigado a migrar contra a sua vontade, ou migrava ou morria de fome, graças ao seu filho, ao seu bondoso filho José, que agora era o chefão no Egito, mas que foi para o Egito porque os seus irmãos invejosos, raivosos, briguentos, violentos, quiseram tirar a vida dele. E o irmão menos malzinho disse: vamos matar não, vamos vender, nunca mais vamos ver esse cara mesmo, vende.
venderam seu irmão como escravo. E este escravo, chamado José, estrangeiro no Egito, se tornou o grão-vizir, o primeiro-ministro daquele novo império, naquela nova condição, o que apenas mostra o que é que Deus faz. Ele reverte a violência em paz, ele reverte o ódio em amor, ele reverte a amargura em gratidão. O texto bíblico então diz que Jacó chamou então toda a sua família, 66 pessoas, 70 com ele, sua esposa e seus 2 filhos, e recebe então toda ela na sua terra, colocando-a para viver em Gósen, ele que vivia na capital, talvez Mênfis, ou Tebas, ou On Heliópolis, dependendo das datas. Quando Jacó chegou ao Egito, seu filho José estava com 40 anos, e o seu filho providenciou um encontro de Jacó com o faraó. E a história é muito precisa a esse respeito, que a narrativa está em Gênesis 47, 7 a 12. Eu já li Gênesis muitas vezes, mas nunca tinha me dado conta, só na leitura agora em voz alta, que Jacó e o faraó se encontraram. Está aqui. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Faraó perguntou a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Tipo, qual é a sua idade? Português mais direto. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das peregrinações deles. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, na melhor terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Assim que chegou ao Egito, demorou 17 anos e Jacó morreu. Seu filho trabalhava no governo e nos próximos 70 anos, tudo correu muito bem para os hebreus no Egito. Algum tempo depois, no entanto, como lemos agora há pouco, as coisas mudaram. E mudaram várias vezes. O poder foi mudando de mão. Por isso, decorridos muitos dias, Êxodo 2:23, morreu o rei do Egito, já era outro rei, não aquele que ficou no lugar que sucedeu a José, mas o outro rei, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão. As coisas mudaram para os hebreus. Certamente entre eles, nessa época, contava-se a história de Abraão, da chamada de Abraão para habitar com seus descendentes em Canaã, mas agora, embora essa história se contasse, eles estavam no Egito, numa situação adversa, gemendo diante do sofrimento infligido a eles. Certamente, enquanto gemiam, ali se contava a história de Jacó e sua família, que Deus salvou da fome no Egito, mas agora estavam eles em dificuldades. Certamente entre eles havia quem se lembrasse da promessa de que o Egito não seria a terra deles, mas sim Canaã. Mas eles era no Egito. Como é que iam sair dali? Diante daquele faraó tão poderoso, numa cidade cercada de muros, como é cercada hoje parte do território palestino por Israel. Talvez nesse tempo algumas famílias ficaram desesperadas, pensando que a promessa de Deus não iria mais se cumprir. Alguns certamente se aculturaram, passaram até mesmo a servir a religião egípcia, a sacrificar aos deuses egípcios. E talvez muitos se perguntassem: como é que pode ser uma coisa dessas?
Olhamos para o passado e vemos que Deus fez com Abraão, fez com Jacó, fez com José, fez com Isaac. Será que Deus não é mais o mesmo? Como é que Ele permitia tantas mudanças, tantas coisas ruins na vida do seu povo? Será que haveria esperança para eles? Não ocorre conosco tais pensamentos, não ocorrem tais conosco pensamentos quando as coisas mudam? Sim, meus irmãos, minhas irmãs, as coisas hoje também mudam. Como crer então se a nossa vida parece ter sido revirada de cabeça para baixo? Muitas são as situações em que o nosso corpo se curva pelo peso da decepção e da tristeza. As coisas mudam. Educamos nossos filhos no caminho que devem andar e eles se desviam, fazendo escolhas que nós sabemos que conduzem mais à morte do que à vida. As coisas mudam. Dedicamos nossa vida a um cônjuge e contra tudo e contra todos ele nos trai. E a amargura se torna a mãe de todas as nossas manhãs. As coisas mudam. Amamos e somos amados por nosso cônjuge, mas a morte nos separa e encerra a nossa história de amor, deixando-nos reféns da saudade que parece incurável. As coisas mudam. Seguimos nós cheios de sonhos, realizações e viagens, mas a depressão se aninha na nossa mente e doma o nosso corpo. As coisas mudam. Sempre trabalhamos, mas a demissão nos alcança massacrando a nossa autoestima, sem que consigamos nos recolocar no mercado de trabalho. As coisas mudam. Sempre buscamos viver de modo digno e generoso, mas a mentira e a calúnia põem no lixo a nossa credibilidade. As coisas mudam. Aconteceu isso com o povo de Israel, um povo livre, praticamente nômade, vivendo em atividades agropastoris, sendo transformados em um povo escravo, fixo no lugar, trabalhando na construção civil onde nunca antes trabalharam, cercado num enorme campo de concentração, amargando, diz Êxodo 1,14, a vida em barro, tijolo, com todo o serviço que a tirania lhes impunha. E o que fez esse povo? Penso que fizeram duas coisas. De uma não temos prova bíblica, mas é muito provável que fizeram. À luz das reclamações que vamos vendo depois na passagem pelo deserto do Sinai, alguns perderam a fé. Muitas mudanças, muitas promessas não realizadas, muitas decepções, muito sofrimento. Para que crer em Deus? Alguns perderam a fé, desistiram da fé. Mas outros em função de sua fé em Deus, de sua confiança em Deus, de sua crença em Deus, tomaram atitudes. Primeira atitude, tiveram sabedoria diante das mudanças. Nós também não devemos ter medo das mudanças. Algumas podem ser boas, mesmo quando no começo pareçam trágicas. E o longo prazo as revela como bênção para nós. Devemos nos preparar para as mudanças da vida. A mudança de um filho que sai de casa para tocar a sua própria vida no respeito, na santidade. Preparados para uma demissão que nos abre novas avenidas na vida, preparados para uma enfermidade que nos empurram muitas vezes para um estilo de vida muito melhor, muito mais saudável. Em lugar de reclamar, que é a atitude mais padrão nosso, quando não ocorre aquilo que nós imaginamos que era bom para nós, devemos perceber que nós não somos capazes sequer de orar como convém, como diz o apóstolo Paulo. Devemos estar abertos às críticas que nos fazem, devemos ser nós mesmos autocríticos de nossas atitudes, para que as mudanças sejam instrumentos de novas mudanças reais e boas na nossa vida. Nessa autocrítica, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos atentar para ver se as mudanças em nossas vidas
não foram provocadas por nós. Na capa do boletim, transcrevemos um estudinho, um artiguete do pastor Carlos Daniel de Campos, está licenciado presentemente, morando em outro país, em que ele diz o seguinte: desculpe, mas não posso orar por isso. Aí ele menciona o adolescente ou o jovem que quer muito passar num vestibular, mas em lugar de estudar, passa o seu tempo no Facebook, no Twitter ou em algum jogo. Eu não posso orar por isso. Ele menciona o desempregado que não mandou currículo para ninguém, não fez contato nenhum, espera que Deus lhe abra uma porta de emprego. Eu não posso orar por isso. E menciona ele aquele dependente de qualquer tipo de vício, seja de drogas, de cigarro, de álcool, de sexo, de qualquer outra coisa, mas não fecha nenhuma porta para o vício entrar na sua vida. Eu não posso orar por isso. Mas ele então diz que pode fazer duas coisas. Uma é caminhar com essas pessoas, e outra é orar para que Deus desperte no coração dessas pessoas atitudes que gerem as bênçãos que eles tanto buscam. Muitas vezes as mudanças são provocadas por falta de santidade ou por falta de sabedoria, por comodismo ou por irresponsabilidade. Será que Deus não intervém nessas horas? Deus intervém. Excepcionalmente, Deus intervém. Por que excepcionalmente? Para que nós não fiquemos cada vez mais irresponsáveis, porque Deus sempre intervém e resolve as paradas que nós mesmos criamos. Então é excepcional a intervenção dele quando nós somos responsáveis pelos nossos próprios malogros. É por isso que é interessante como o penúltimo parágrafo do livro de Gênesis nos traz os irmãos de Israel pedindo perdão pela maldade que fizeram contra o seu irmão. Talvez por medo de, morrendo Jacó, ter que pagar um preço muito alto, não conhecendo realmente o coração do seu irmão, ou talvez por uma atitude de bondade, pediram perdão, porque sabiam que eles provocaram aquilo. Essa é uma atitude boa. Perdão quando as coisas ruins nos acontecem e nós as provocamos. Aquele povo também percebeu, com aquelas coisas todas lhe acontecendo, que a vida deles não estava sob o controle deles. É uma frase feita entre nós, é Deus está no controle. Até colocamos isso em adesivos de automóveis, caminhões. De fato é uma grande verdade. O apóstolo Paulo em Efésios 1:22 diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E o Eugene Peterson, a mensagem traduz assim: Jesus Cristo está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Não é maravilha isso? Nós cantamos isso, nós exaltamos a Deus por isso, mas que maravilha, Deus está no controle. A dificuldade não é cantar isso, nem crer nisto. A dificuldade é viver isso. Porque se Deus está no controle, eu não estou no controle. Se Deus está no controle da sua vida, você não está no controle da sua vida. Mas espera aí, não, né? Nós queremos que Deus esteja no controle da nossa vida, mas nós também temos o controle da nossa vida. Ou seja, na verdade, nós cremos, nós cantamos, escrevemos poemas a respeito, pintamos quadros a respeito do controle, da soberania de Deus, mas temos grande dificuldade, a despeito do nosso desejo, de viver sob o controle de Deus. Cristo está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Primeira atitude, portanto, é sabedoria diante das mudanças da vida. Queira eu ou não, queira você ou não, elas virão. Boas, ruins, péssimas, elas virão. Um dia, o faraó novo vai assumir e não vai reconhecer os privilégios que os hebreus tinham, que passaram a gemer sob a escravidão e a tirania. Segundo lugar, nós precisamos rejeitar as mudanças ruins, efetivamente ruins, avaliadas como ruins. Eu trago um exemplo
que nós temos em Êxodo 1:17. É a história das parteiras. O faraó tinha decretado que todos os meninos, todos os homens que nascessem, fossem mortos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Não aceitaram a mudança da vida para a morte. Não aceitaram a mudança do nascimento para o infanticídio público generalizado. E Deus aprovou a decisão delas. Tanto é, diz a Bíblia, Êxodo 1:21, como as parteiras honraram a Deus, Ele permitiu que elas também constituíssem família. Ou seja, quando as coisas mudam realmente para pior, trazendo injustiça e crueldade, nós não devemos aceitá-las. E o nosso modelo deve ser o comportamento das parteiras do Egito, que deram ao mundo um tirado das águas, Moisés. Sabedoria diante das mudanças, rejeição às mudanças ruins, e terceiro lugar, nós devemos orar insistentemente a Deus. Diz o texto bíblico, Êxodo 2:23, que os filhos de Jacó clamaram a Deus, clamaram ao Senhor Deus, e diz o texto bíblico que Deus pôs em ação então a aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui eu preciso fazer uma ligeira investigação histórica, mais cronológica do que propriamente histórica. Quanto tempo demorou o gemido do povo hebreu? Resposta: Êxodo 12, 40 e 41. Êxodo 12, 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor, isto é, o povo hebreu, saíram da terra do Egito. Se tomarmos esses 430 anos e descontarmos os pelo menos 70 anos felizes com José no Egito, nós temos que esse povo gemeu 360 anos. Mas há uma outra hipótese. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,17 que a lei foi dada 430 anos depois de ter sido feita a promessa a Abraão. Pensam alguns autores então que o tempo deve ser contado como o tempo da promessa a Abraão. Neste caso, se isso é um raciocínio, o povo sofreu 140 anos, 220 no Egito, menos o tempo de Abraão, mais o tempo de 70 anos legais com José, sobrariam 140 anos de cativeiro e de gemido. Ainda assim, sendo 360 ou 140, é 1 século e meio ou 3 séculos e meio de gemido. Durante, portanto, 3 séculos e meio ou 1 século e meio, o povo clamou. O povo, gemendo, orou. Mas Deus estava no controle. Claro que nesse tempo muitos acharam que Deus não estava no controle. O que o povo fez? Clamar. É o que nós devemos fazer. Deus nos atende sem que nós clamemos? Atende. Excepcionalmente atende. Porque a Bíblia é um livro de orações. E quando lemos as histórias das orações na Bíblia, nós percebemos que Deus espera que nós clamemos a Ele quando a noite baixa sobre as nossas vidas. É isso que a Bíblia nos diz. Segunda pergunta: nós podemos orar sozinhos ou devemos fazer isso num contexto comunitário, em nosso tempo de uma igreja? Bem, de novo temos que recorrer à Bíblia, mas antes eu quero lamentar algo. Nosso esquema mental é esquema de novela das 8, em que os bonzinhos são sempre bonzinhos e os malzinhos são sempre malzinhos. Então,
se a gente ouve alguém pedindo oração pelo seu filho que se desviou, alguns de nós cruelmente pensamos e às vezes pior dizemos, alguma coisa essa pessoa fez de errado para ter um filho assim. É ou não é verdade, meus irmãos? Infelizmente, nossa mente perversa às vezes faz isso. Isso faz com que muitas pessoas sofram em silêncio, gemam no interior de suas câmaras em casa e não apresentem publicamente os seus problemas. A Bíblia diz que devemos levar nossas cargas uns aos outros, uns dos outros. Mas como levar as cargas dos outros se não as conhecemos? Podemos orar sozinhos, gemer sozinhos, chorar sozinhos, nos olhar sozinhos? Podemos. Mas, de novo, a história das orações na Bíblia nos diz que devemos orar em comunidade. Duas informações importantes sobre Jesus que nos ajudam a entender claramente isto. Em Lucas 5,16, nós encontramos a seguinte afirmativa: Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Esse texto claramente, portanto, indica que Jesus tinha como hábito na sua vida orar. Hábito, esta é a palavra para ser guardada, hábito. Ele não orava de vez em quando, ele tinha o hábito de orar em lugares solitários. Mas lemos um pouco mais ainda que quando ele estava naquela hora mais profunda de sua agonia no Gólgota, ele foi a um lugar de costume, ou seja, um lugar em que ele ia sempre para orar. Que lugar era esse? O jardim do Getsemane. E o que ele fez? Ele orou em particular e pediu aos seus amigos que fossem também ao jardim, e enquanto ele orava, digamos, numa oliveira, eles orariam em outra oliveira, ali do jardim do Getsemane, cheio de oliveiras. Sabemos a história, infelizmente, a rapaziada pegou no sono, e Jesus teve que orar sozinho. Deu a eles algumas oportunidades, mas o sono era mais pesado do que o interesse por Jesus. Penso que devemos fazer como Jesus. Primeiro, temos o hábito de orar, hábito que a maioria de nós aqui, eu inclusive, tem dificuldade, falta de tempo, né? Mas como John Piper escreveu, a grande utilidade do Twitter e do Facebook é demonstrar no juízo final que nossa falta de oração não era por falta de tempo. Foi a Melissa que postou isso no Ita Jovens, eu trago para vocês. E a segundo é orar em público. Você tem medo que a sua vida se exponha? É um risco, é um risco. Eu acho que vale a pena. A maioria das pessoas é boa, tem um outro cruel, deleta. Mas infelizmente tem. A oração de Jesus, portanto, era solidária, por isso ele pediu a ajuda dos seus amigos. Ou seja, Jesus orava sozinho, solitariamente, e orava em grupo, vale dizer, solidariamente, comunitariamente. 3 atitudes, portanto. Vou recapitular as duas para terminar insistindo nesta última. Que Deus nos dê sabedoria para enfrentar as mudanças da vida, sejam quais forem, em quaisquer áreas. Segundo, que nós não aceitemos as mudanças ruins sobre as nossas vidas. Terceiro, que nós oremos insistentemente ao nosso Deus, individualmente, lá no banheirinho trancado da nossa casa, mas também apresentando em público as nossas dificuldades, porque é assim que a Bíblia nos manda. E meu sonho, meus irmãos, para esta igreja, da qual eu participo, é que nós sejamos de fato uma comunidade de oração. Alguns aqui participam dos grupos familiares, onde isso se pratica toda semana, ou algum outro pequeno grupo na igreja. Mas provavelmente, boa parte de nós, quando tem que atravessar as noites longas da vida, ora sozinho, chora sozinho, geme sozinho. Por alguma história pessoal, por alguma outra experiência, por algum tipo de atitude, mas a Bíblia diz para orarmos uns pelos outros. Vou dizer
do meu hábito. Eu oro por 10 assuntos ou pessoas, todos os dias. Por que só 10? Porque eu não vou lembrar 20. Eu tenho que ser prático. Então, eu escrevi, está registrado os equipamentos que eu uso para fazer minhas horas de reflexão e oração. Se eu esquecer, eu vou lá e vejo fulano, beltrano, isso, aquilo, oro por 10. De vez em quando eu oro pela igreja, pelos projetos da igreja, mas eu não posso orar por todo mundo. Não vou lembrar, é impossível eu fazer isso. Também você. Sei que irmãos têm um caderno, que anotam lá 40, 50 nomes, ótimo, excelente, me extasio com tais pessoas. Não falo a esses, não falo a quem tem hábito de oração, nem precisa ouvir sermão, já pode ir embora. Eu falo aqueles que não têm o hábito. Eu falo aqueles que não oram por ninguém. Quero fazer um desafio a você, hoje mesmo. Chega em casa, já mentalmente vai pelo caminho. Por quem eu vou orar todos os dias, a vida toda? Podemos tirar aquele nome que não precisa mais, já foi a oração respondida, alguma outra situação ocorreu. Sempre 5, sem definir. Vou orar por 3, está ótimo. Vou orar por 12, está beleza, cada um com a sua história. O mais importante é que você ore, que você se interesse por essa pessoa, sem nunca passar adiante isso para os outros. Porque, meus irmãos, há situações, diz Jesus, que é só com jejum e oração. Ele proíbe que digamos, que contemos sobre o jejum. Nunca ninguém pode ficar sabendo que jejamos por alguém. Mas não proíbe que digamos estamos orando por você. Isso ele não proíbe. Pelo contrário, estimula. Venha aqui orar comigo, disse ele aos seus discípulos. Quero desafiar você a fazer isso. Na sua oração, lembrar de X pessoas, as mesmas pessoas, todos os dias, todas as vezes que você orar, até morrer, você. Essa é uma comunidade que ora. Falamos tantos pedidos aqui, mas às vezes estamos tão presos a nós mesmos, que não nos lembramos dos outros. E o princípio áureo de Jesus Cristo é: aquilo que você quer que os outros lhe façam, façam você a eles. Você não quer que orem por você? Então, ore pelos outros. Ore sozinho, clame sozinho. Mas as histórias da Bíblia, repito, espero que nós oremos uns pelos outros. Fazemos isso aqui nos cultos, vamos fazer agora. Mas aqui é só um momento que coroa a semana de oração, ou que começa uma semana de oração. Vamos cantar essa música: eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor, porque se eu subir até os céus, se eu porventura ao abismo descer, eu sei que ali tu estás. Mesmo se eu pegar uma carona nas asas da alvorada, sumir no mundo, a tua mão ainda assim ali me guiará. Mesmo vindo a noite escura, como na canção que a Michele cantou, vai vir amanhã, a luz de Deus vai brilhar. Enquanto nós cantamos, se você tem um motivo de oração, quer que intercedamos por você, eu lhe convido a se colocar em pé, ouvir aqui ao nosso lado, e depois vamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Vamos imaginar que estamos no jardim de Getsêmani, em que Jesus nos chama: vem orar juntamente comigo, vem levar as minhas cargas, disse Jesus naquele contexto. É o que podemos fazer uns pelos outros. Vamos orar assim nesse instante então.
Entre os vários motivos de oração, temos aqui a Tita. A Tita está no processo de adoção de uma criança para ser mãe do coração. É um processo complexo, ela está fazendo dentro das regras rigidamente legais e está no processo, já tem habilitação, mas tem outras coisas a serem feitas ainda. Uma de nossas irmãs aqui presente também só está esperando o juiz assinar a doação para definitivamente, legalmente, a família poder ter essa criança está aqui ao nosso lado participando desse culto. Temos também aqui a Andressa. Andressa está indo para Londres para participar das atividades relacionadas no seu esporte, que é o nado... salto ornamental, e vai participar desse aspecto seletivo visando a Olimpíada. É um motivo para oração todo dia. Oração para ela vencer, legítimo. Oração para ela aceitar a derrota, se assim acontecer. E se porventura ela vencer, manter no coração dela a certeza que não foram apenas as suas habilidades, porque o poder é perigoso, o sucesso também pode fazer mal, para que ela continue firme, entendendo que ela vencendo, ganhando medalha ou não, Jesus está no comando de tudo. Ela tem que fazer a parte dela, treinar muito, estudar bastante, não pode deixar de estudar muito. É um motivo você colocar lá, se você assim desejar, na sua listinha de oração, Andressa Mendes, e assim outras pessoas que aqui se encontram. São muitos motivos. Você pode compartilhar depois, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, ore por mim, olha, chega ali, você não quer orar por mim? Então anota lá, eu vou orar por você. Vamos criar uma comunidade que de fato ora, não só aqui agora. É bacana isso aqui, muito bonito isso aqui. É lindo ver os irmãos em pé. Mas a oração é sempre. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, em que nos assentamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Que ela possa, Senhor, não somente ser aceita por nós, mas vivida por nós. E Pai, aqui estamos com pessoas que vêm Te agradecer. Tu sabes a que me refiro nesse instante, mas vem também Te pedir o Teu cuidado, a Tua intervenção. Uns pedem saúde, outros pedem solução dos seus problemas de ordem legal, para adoção de um filho, mãe do coração. Outros, por outros motivos mais variados, que o Senhor que nos visita, mesmo lá no final da alvorada, conheces, porque nos fizeste no ventre de nossa mãe. Ó Deus, abençoa-nos, dá-nos uma compreensão cada vez mais clara, que Jesus está no controle de tudo. É em nome dEle que nós tudo isso Te pedimos. E o Teu povo diz, amém. Os irmãos podem todos se assentar. Recordo então nosso culto amanhã às 19 horas, na quarta-feira de igual modo às 19 horas. E o nosso encontro hoje às 18 horas, para aqueles que vão participar da formatura, aqui nosso culto solene de gratidão a Deus pelos formandos, dia 26 de fevereiro. E hoje à noite eu vou continuar essa história, a história do povo hebreu, numa outra perspectiva, que talvez acrescente um pouco mais também de conhecimento e de vida à sua experiência. Deus assim então, a todos nós, nos abençoe.